Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente eu gostaria de dar início então oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Stotra Sata Shishrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, dando sequência à leitura do capítulo 17, verso 14. Austeridades corpóreas consistem em oferecer respeito aos semideuses, aos brahmanas, ao seu guru e a pessoas sábias. Além disso, limpeza, honestidade, celibato e não violência são também austeridades físicas. Muito importante entendermos então este verso onde Krishna dá instruções muito importantes. Ou seja, devemos sempre manter um respeito pelos semideuses, pelos brahmanas, pelo nosso mestre espiritual e por pessoas que são sábias e nos ajudam a avançar na vida espiritual. Além disso, manter a limpeza, honestidade, celibato e não violência. 4 qualidades muito importantes para nós podermos progredir de maneira sincera e estável, tá, na nossa jornada espiritual. Sem limpeza, tanto interna quanto externa, que Krishna já descreveu anteriormente. Sem honestidade, que é fundamental. Isso inclui também sempre falar a verdade, não se apropriar de objetos pertencentes a outras pessoas, honestidade também de posicionamentos, ou seja, ser honesto quanto à sua verdadeira opinião, não ser hipócrita, praticar o celibato, que é muito importante para você conseguir ter foco na sua prática espiritual, o que significa que mesmo as pessoas que são casadas, elas devem também manter o celibato. De que maneira? Apenas mantendo relações, né, com a finalidade de obter um filho. Esse é o celibato dos casados. Tá? Não praticar nenhum tipo de relação sexual simplesmente para o desfrute dos seus sentidos. Se houver essa tendência, né, ao desfrute do intercurso sexual, haverá aí uma espécie de poluição mental, né, e o descontrole, né, sobre a sua luxúria, o que vai naturalmente te impedir de manter uma vida religiosa, né, equilibrada, né, e favorável. E quarto é a não violência. Não violência física, verbal, né, psicológica. Isso é muito importante. Então, essas 4 atividades, elas não são em si devoção, né, mas elas são muito importantes para aqueles que querem se desenvolver no caminho da devoção. É o que nós chamamos de Sangasiddha Bhakti. Atividades que acompanham o Bhakti, mas que não são Bhakti especificamente. Tá? Verso 15. Proferir palavras que causam agitação e que não são verdadeiras, satisfatórias ou benéficas, assim como recitar os Vedas, tudo isso é dito como austeridade da fala. Tá? Então, aqui Krishna começa a desenhar, né, o aspecto da austeridade. Por que a austeridade é tão importante? Porque os nossos sentidos, eles têm uma tendência à indisciplina. Eles têm uma tendência a correr fora do padrão. Ou seja,
se você não restringe os seus sentidos de alguma maneira, não coloca um freio neles, eles não se harmonizam por si mesmos. Então, o ser humano, ele tem uma condição de que ele precisa ser educado, né, e doutrinado. É diferente dos animais e o que dirá dos vegetais, né, que têm uma vida praticamente automática, né, dentro dessa formatação de comportamento. Já o ser humano não. O ser humano, ele é um ser cultural. Ele é um ser que demanda educação, que demanda formação, treinamento. Se você solta um ser humano numa floresta, ele não vira um Einstein, né? Ele vai virar simplesmente, né, um lobo, um macaco ou qualquer outra coisa com que ele tenha contato. Ele vai simplesmente imitar e seguir aquele padrão. Então, a educação, o processo de educação, ele é a chave, né, para o desenvolvimento não só material, mas também espiritual do ser humano. Então, é necessário que nós façamos tapácia, austeridade. Para quê? Porque só com austeridade é que nós podemos nos desenvolver. Sem esse desenvolvimento, não é necessário, não é possível nós alcançarmos estados mais elevados de consciência. Tá? Então aqui Krishna começa a colocar o que é necessário fazermos. Em relação à fala, devemos sempre falar palavras que não causam agitação, que são verdadeiras, satisfatórias e benéficas, assim como devemos também recitar os Vedas. Tudo isso são as austeridades da fala. Então, se Krishna coloca que isso é a austeridade da fala, que fazer o bem é a austeridade da fala, significa que existe uma tendência natural, como eu expliquei, para o não cumprimento dessas tarefas, né, ou desses aspectos. Porque o contato com a energia material faz o homem ficar, vamos dizer, pervertido, né? Faz com que a natureza humana se degrade, né? Infelizmente, essa é a condição do mundo material. Por isso, quando nós começamos a entender a cultura védica, nós precisamos fazer com que nós precisamos, na verdade, combater e lutar com todas as forças, né? Procurando treinar os nossos devotos e treinar as pessoas para que elas consigam vencer essa guerra contra Maya. Porque Maya é mais forte. É mais forte, digamos assim, ela que tem o padrão vigente. E você tentar sair de Maya é você ir contra essa corrente natural do mundo material. Então, apesar de a nossa natureza espiritual ser eterna, aqui no mundo material ela está submetida a esse condicionamento e às regras da energia material de Maya. Então é necessário travar uma batalha contra essa energia material, mesmo sabendo que a nossa energia espiritual ela seja superior. Mas como a alma ainda está dormente ou adormecida, ela não tem forças para lutar. Então, para isso também necessitamos da ajuda do mestre espiritual. Sem o mestre espiritual fica impossível, né, fazer ou vencer esta batalha. O verso 16. As austeridades da mente consistem em satisfação, simplicidade, silêncio, disciplina mental e comportamento sem duplicidade. 17. Essas três austeridades, ou esses três grupos de austeridades descritos, quando executados com grande fé e com atenção unidirecionada,
por aqueles que são livres do desejo da remuneração, né, ou do ganho pelo resultado, né, é dito, né, pelas pessoas sábias que está governada pela qualidade da bondade. Então esses três tipos de austeridades descritos, três grupos, perdão, de austeridades descritos nos versos anteriores, pertencem ao modo da bondade. 18. A austeridade que é executada com orgulho, com a finalidade de obter reconhecimento, honra e adoração, é dita estar sendo governada pela qualidade da paixão. Ela é temporária e os seus benefícios são incertos. Verso 19. A austeridade que é executada através de uma obstinação tola, né, ou uma teimosia, e que causa dor a si mesmo, né, ou pretende causar a ruína alheia, é conhecida por estar governada pela qualidade da escuridão ou da ignorância. Então, qualquer austeridade que visa o mal alheio, né, ou por qualquer razão, vamos dizer, qualquer razão inútil, né, ou tola, né, é governada pelo modo da ignorância. Um exemplo, Hiranyakashipu, né, que fez austeridades por 60 mil anos, né, se tornou muito poderoso, mas com a finalidade de tentar destruir, né, os semideuses e escravizar o mundo inteiro, né, se tornar o grande ditador de todo o universo material, e obviamente que causou dores a muitas pessoas. Então essa é a austeridade no modo da ignorância. Verso 20. A caridade deve ser feita para quem não pode retribuir a isso, a esta, né, em um local sagrado, em um momento auspicioso e para uma pessoa merecedora. A caridade feita, né, desta maneira é governada pelo modo da bondade. Ou seja, nós devemos fazer caridade, devemos compartilhar o nosso excesso com aqueles que de fato necessitam por qualquer razão que lhes seja, vamos dizer assim, válida, né, ou honrosa, né. Mas aqui Krishna diz, é necessário que essa caridade seja feita num local especial, num momento especial e para uma pessoa especial. Então não adianta você dar e fazer caridade para qualquer pessoa, porque existe uma lei de karma muito perigosa, né, que ela vai te prender, né, aquela pessoa que você fez a caridade. Tá? Então existe uma lei no universo que o Ocidente pouco conhece, que é a lei da cadeia do serviço. Ou seja, aquele que você serve é aquele que você vai obter as qualidades. É aquele do qual você obtém as qualidades dele, daquela pessoa. Então, se você serve um tipo de pessoa durante muito tempo, você tem a tendência de receber aquelas qualidades daquela pessoa e muitas vezes vir a se tornar como ela nas vidas seguintes. Tá? Então existe um grande risco nesse sentido. Um outro aspecto é
o que a pessoa fará com a sua doação. Se ela pega a sua doação e utiliza em gratificação dos sentidos, atividades pecaminosas, atividades criminosas, tudo isso faz com que você também receba a reação, tá, daquela atividade. Então, nós devemos ter muito cuidado para não ajudar quem de fato, né, não pode retribuir, né, ou não pode nos ajudar a avançar espiritualmente. Então nós devemos ter ou dar prioridade para ajudar os santos primeiro. Porque ajudando os santos, o mundo inteiro será ajudado. Já começa por aí. Quando você ajuda um santo a se manter, né, vivo e, enfim, com as suas necessidades supridas, ele já está ajudando o mundo inteiro. Então a sua atividade, a sua caridade, ela já é uma caridade que extrapola, né, aquela sua ação específica em si mesma. Então ela já é muito mais vantajosa. Tá? Já começa por aí. Segundo, quando um santo pega o que você deu para ele, seja o dinheiro ou algum outro alimento, ele vai utilizar isso no serviço de Deus. Ou seja, você também recebe o benefício de quando ele usa aquele objeto no serviço de Deus. Então você já está avançando espiritualmente. Com uma pequena ação, né, sua de caridade, olha o quanto você pode receber e o quanto o mundo inteiro pode também se beneficiar, né, por essa caridade. Agora, se você ajuda pessoas que se ocupam o tempo inteiro em atividades pecaminosas, em violência, criminalidade, né, você vai automaticamente não só sofrer com isso, mas também fazer com que outras pessoas sofram. Eu vou dar um exemplo aqui bastante delicado, né, de se falar, mas que é necessário ter um olhar um pouco imparcial. É o fato de você, por exemplo, abrir um hospital de caridade. Tá? Esse hospital, ele com certeza pode ajudar muita gente boa, né, a se curar. Mas ele vai também ajudar muitas pessoas más a se curarem. E essas pessoas más retornarão para a sociedade para fazer o mal. Correto? Então, essa sua caridade, ela não é uma caridade perfeita. Por quê? Porque ela gera tanto o bem quanto o mal. Então devemos ter bastante cuidado, né, ou fazer atividades que de fato possam prevenir, né, que o mal seja gerado na sociedade. E não simplesmente tentar ser bom de maneira, vamos dizer assim, cega. Né? Ser bom por ser bom. Eu sou bom para todo mundo, eu faço bem para todo mundo, né? Fazer o bem sem olhar a quem, aquela velha frase. Mas quando você entra num nível um pouco mais profundo da sua espiritualidade, você já começa a perceber que não é bem assim. Né? Existe a possibilidade de fazer o bem sem olhar a quem, mas que tipo de bem você pode de fato fazer, né? E que tipo de benefício você pode realmente conceder a alguém? Espiritual, material, de maneira que você não receba uma reação pecaminosa e que aquela pessoa também não continue praticando, né, atividades pecaminosas. Isso é muito importante, correto? Então, fiquem atentos em relação a isso, né, na próxima vez que você for fazer alguma caridade. E não se esqueça de um detalhe, que é também um dos fundamentos aqui do Bhagavad Gita. Ninguém é inocente neste mundo. Todos estamos sofrendo com as reações do nosso próprio karma. Claro que não é bom ver ninguém sofrendo, mas é preciso desenvolver um certo olhar de imparcialidade para entender que aquela pessoa está sofrendo e isso é bom para ela, porque ela está pagando um karma, algo que ela realmente fez de mal no passado, né, por livre e espontânea vontade, ela hoje está pagando. Então muitas vezes nós tentamos diminuir o sofrimento das pessoas
sem perceber que, na verdade, aquele sofrimento é o que ela precisa passar. Aquilo é uma misericórdia que Deus deu para ela. Porque através desse sofrimento ela está sendo purificada. Então, vejam bem as minhas palavras, né, para que não sejam mal interpretadas. Não estou dizendo que não devemos ajudar quem sofre, não. Mas devemos ver a melhor maneira de fazer isso para evitar que nós não sejamos implicados em mais karma negativo, que é o principal. Precisamos primeiro salvar a nossa pele, não porque isso seja um egoísmo simplório, não. É porque você só pode ajudar alguém se você já, vamos dizer, já é uma pessoa, né, autorrealizada, ou pelo menos estabelecida numa posição, né, de firmeza, né, espiritual, de avanço espiritual. Né? Lembremos também que o mundo não é uma interação meramente de forças econômicas, como prega o comunismo marxista. Na verdade, o mundo é uma relação de forças espirituais, e cada um está sofrendo de acordo com o próprio karma. Então não adianta você querer mudar as políticas sociais achando que isso vai ser a solução para todos os problemas da humanidade. Não vai. Sempre haverão problemas. Sempre haverão pessoas sofrendo. Sempre haverá algum tipo de conflito. Por quê? É a natureza desse mundo. Claro, você pode pensar naquilo que seja o mais próximo do ideal, mas de certa forma não existe nenhuma sociedade que será perfeita. Nem mesmo na estrutura da sociedade védica os cidadãos eram perfeitos, não é assim. Né? Leis perfeitas não pressupõem cidadãos perfeitos. Leis perfeitas pressupõem que você vai ter um mínimo de segurança, né, para primeiro favorecer os que são perfeitos e para tentar punir e ensinar aqueles que são imperfeitos. Mas a imperfeição ela está no ser humano, não está nas leis. As leis védicas elas são perfeitas, mas isso não faz da sociedade védica automaticamente, né, uma sociedade perfeita. É isso que muita gente às vezes tenta criticar em relação à sociedade védica, achando que não se pode ver defeitos na Índia, não se pode ver defeitos na cultura védica e na história, né, das pessoas que viveram. Não, mas essa não é a pretensão. As regras, as leis existem justamente porque as pessoas são imperfeitas. Se todos fossem perfeitos, por que seria necessário regras? Se fosse uma sociedade de santos, não há necessidade de regras, nem de punições, nem de tribunais, porque todos agiriam da maneira, né, mais perfeita possível. Correto? Então, meditem sobre esse aspecto que é muito importante. Procurem entender a relação de forças kármicas que existe na sociedade, na vida, na existência material, não apenas como uma questão meramente política-econômica, porque não é verdade, tá? Não é assim que funciona. Não é porque existe... Na verdade, os regimes, né, de exceção, né, e essa corrupção, né, sistêmica que existe na política mundial, ela é justamente um mecanismo de punição daqueles cidadãos que no passado se comportaram mal. Mas aqueles que não têm um karma ruim, mesmo dentro desses regimes, eles não sofrem. Eles sempre têm aquilo que eles precisam, conseguem se desenvolver, conseguem progredir, tanto material quanto espiritualmente. Tá? Só que a condição aqui na Terra vai ser sempre de mal a pior. Não tentem fazer da Terra um paraíso, porque a Terra não é e nunca será um paraíso. Esse é um outro grande erro, né, vamos dizer assim, um erro de conceito, né, um erro de percepção, né, que as pessoas, principalmente desse movimento da nova era, né, cultiva de que vamos transformar a Terra num paraíso. Mas não é assim que funciona. Esse não é o desejo de Deus quando ele criou a Terra, né? E
A Terra é apenas um local de transição para o nosso avanço espiritual. Aqui não é a nossa casa, não é a nossa morada, aqui não é onde Deus reside, então, portanto, aqui não é, né, a perfeição, nem o paraíso, nem onde nós queremos ficar. Tá? Então, não se deixem, atrair ou iludir ou se seduzir, né, por uma falsa imagem, por uma miragem de paraíso que atribuem aqui à Terra, mas que na verdade passa longe disso, tá? Passa longe. Então, não esperem perfeição, não esperem modelos ideais, né? Não achem que agora com essa virada, né, política no Brasil, por exemplo, nós teremos agora um local de um mar de rosas, porque não é e nunca será aqui na Terra. Então, nós devemos procurar desenvolver a nossa espiritualidade no sentido de entender que nós não temos que ter apego por ninguém, nem por nada, muito menos por esse planeta, e devemos sim desenvolver apego por Krishna, né, e tentar rapidamente nos livrar deste ciclo de nascimentos e mortes, nos livrar deste karma, para jamais nascer. É isso que Deus quer de nós, que nós entremos na sua morada e passemos a nos relacionar com Ele. Foi para isso que Ele nos criou. Tudo que nós estamos vivendo neste mundo material é apenas uma grande ilusão, no sentido de que não é aquilo que nós fomos destinados, né, a cumprir. Não é ilusão no sentido de que não existe. Não, existe, é real. Mas é ilusão no sentido de que não é aquilo que nos pertence, né? O que não constitui a nossa identidade eterna enquanto alma, enquanto servos eternos do Senhor. Ok? Então vamos para o verso 21. Mas a caridade que é oferecida com a expectativa de algum tipo de remuneração, ou que é dada com receio, né, relutantemente, é dita como sendo governada pelo modo da paixão. 22. A caridade dada no local impuro, no horário impróprio, para uma pessoa que não merece, está num humor de desrespeito, né, é dita como sendo governada pela qualidade da ignorância. 23 e 24. É dito que Om, Tat e Sat são 3 nomes usados para indicar Brahma, ou a suprema realidade absoluta. Os Brahmanas, os Vedas e os sacrifícios são originalmente criados, né, através dessas 3 palavras, Om, Tat e Sat. Portanto, seguidores dedicados dos Vedas sempre começam qualquer execução de sacrifício, caridade, austeridade e outras atividades religiosas prescritas nas Escrituras, recitando esta sílaba sagrada Om. Então aqui o Om, ele é o veículo de início, né? Ele é o ativador daquela ação que você vai executar. Verso 25. Enquanto pronunciando a sílaba Tat, aqueles que buscam pela liberação executam diferentes tipos de austeridade, sacrifícios, caridade e outras atividades religiosas, sem o desejo pelo desfrute do resultado dos frutos dessas ações. 26. A palavra Sat se refere a uma qualidade que define a suprema verdade absoluta e os seus adoradores. Sat é também utilizada em conexão com atividades auspiciosas.
verso 27. Estabilidade na execução de sacrifícios, austeridade, caridade, também são conhecidos como sat. E atividades como limpar o templo para o prazer do Senhor Supremo também é chamada de sat. 28. Ó Partha, sacrifício, austeridade, caridade e outros atos executados sem fé, são chamados de asat, ou não são fidedignos. Tais atividades não produzem um efeito transcendental neste mundo e também no próximo. Então, sat é tudo aquilo que é fidedigno, tudo aquilo que é benéfico. Tá? Então aqui a gente encerra com este verso o capítulo 17 e daremos início amanhã à leitura do último capítulo 18 com Moksha Yoga. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.